Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Carlos e queremos dar prosseguimento à nossa série de reflexões no Evangelho de Marcos. Convido você, se você tiver uma Bíblia ao seu alcance, a abri-la e a nos acompanhar no texto que passaremos a ler. Diz assim o versículo 9 do capítulo 1, aonde continuamos a trabalhar. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Como vimos na reflexão anterior, João, o Batista, exercia o seu ministério em áreas desertas, despovoadas, junto ao Rio Jordão, e ali ele praticava o chamado batismo de arrependimento àqueles que recebiam a sua mensagem. E como vimos também, ele já pregoava que viria alguém mais poderoso do que ele, do qual, segundo as palavras dele, não era digno de, curvando-se, desatar-lhe as correias das sandálias, o que era uma referência ao Messias Jesus. E agora, no verso 9, Marcos relata que Jesus de Nazaré vai ao encontro de João para ser batizado. É interessante que o evangelista Mateus registra que João, no primeiro momento, resistiu em batizar Jesus com o seguinte argumento: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mais uma vez, o Batista se coloca em seu devido lugar, reiterando o que diria depois, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas Jesus insistiu com João, replicando que era necessário que se cumprisse toda a justiça. É importante refletirmos um pouco sobre essa questão. O batismo de João era praticado em função de arrependimento de pecado. Ora, o Senhor Jesus não tinha pecado, ele era íntegro, perfeito, imaculado, sem mancha de pecado. Nunca houve nele qualquer contradição. Logo, não fazia sentido Jesus submeter-se àquele ritual praticado por João. No entanto, é necessário estabelecermos aqui que o Senhor Jesus, na condição humana que assumiu, sendo ele Deus eterno, um com o Pai em essência e eternidade, para ser o nosso Salvador eficaz, precisava cumprir todas as exigências da justiça divina. Paulo apóstolo vai nos informar na sua segunda carta à Igreja dos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, que aquele que não conheceu o pecado, referindo-se a Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Também na carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15, o escritor sagrado, referindo-se a Jesus e ao seu sacerdócio, ele vai afirmar o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, Jesus, não tendo jamais cometido pecado, ele se fez pecado. Preste bem atenção, ele se fez pecado, não pecador. E nessa condição, ele então foi à cruz e ali pagou o preço das nossas culpas, das nossas iniquidades, dos nossos pecados. O profeta Isaías, 7 séculos antes de Cristo, ele vai escrever no seu livro, referindo-se a isso: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Capítulo 53, verso 5. Portanto, com seu modo de viver e com a sua morte, Jesus cumpriu efetivamente toda a justiça divina, a justiça diante da qual todos, sem exceção, somos devedores. Por causa disso, Jesus então reivindica o batismo praticado por João. Ele não tinha do que se arrepender, com certeza, mas ele estava totalmente identificado com o ser humano e com as suas mazelas.
Ele, o Filho de Deus, veio buscar e salvar o que se havia perdido, e nessa busca o Senhor Jesus iria às últimas consequências. Os versículos 10 e 11, aqui do Evangelho de Marcos, vão nos informar ainda que logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, e em ti me comprazo. Aqui, mais uma vez, é reiterado o que Marcos afirmara no primeiro versículo, onde ele disse que Jesus era e é o Filho de Deus. E Jesus, de fato, é o Filho de Deus. E o evangelista João, ele vai afirmar lá no seu evangelho, no capítulo 1, o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículos 1 e também o 14. Sem dúvida, esse é um ponto nevrálgico da fé cristã. Quem é Jesus, afinal? Qual é a sua natureza? Ou naturezas? Para a fé cristã evangélica, Jesus é Deus. É importante que se estabeleça isso aqui. E Deus é trino, é triuno. A divindade única, ela se revela e existe em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, um único Deus que se revela e existe em 3 pessoas distintas. E essa revelação, ela salta aos olhos aqui mesmo no cenário do batismo do Senhor Jesus. Observe que o texto revela que ele sai das águas e o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, pousa sobre ele e a voz do Pai se faz ouvir: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A Trindade divina, portanto, se manifestando de um modo inequívoco. Nossa fé, portanto, queridos, está calcada na revelação bíblica da divindade de Jesus Cristo. E efetivamente, ele não poderia falar o que falou, ele não poderia fazer o que fez, e também não poderia ser o nosso Salvador eficaz se realmente não fosse Deus entre os homens. Aliás, o próprio profeta Isaías, e depois isso é confirmado pelo evangelista Mateus, vai dizer que o nome dele também seria Emanuel, palavra hebraica que traduzida significa Deus conosco. Portanto, Jesus era Deus entre os homens quando aqui esteve nesta terra. Esse vai ser o foco de Marcos neste evangelho que leva o seu nome e no qual nós ainda iremos caminhar bastante, se Deus assim permitir. E aqui volta, para finalizarmos o nosso encontro, a pergunta que eu já fiz no primeiro vídeo: qual é a sua posição diante de Jesus? Quem é Jesus para você? Você o reconhece como Deus único e verdadeiro, Senhor e Salvador suficiente de todos os homens? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo? Quem é Ele realmente para você? A Bíblia o apresenta como Deus, Deus verdadeiro, Deus vivo, o Salvador e Redentor de todos os homens. Que você possa conhecê-lo melhor, e essa também a nossa proposta. Que Deus o abençoe e até a próxima.